Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Agradeço aqui o convite que foi feito pelo nosso pastor. Quem ministra aqui sabe, quando chega aquela mensagem do pastor José no celular, dá uma tremedeira nas pernas, uma vontade de sair correndo. A gente falou, meu Deus, por que meu celular tinha que estar com sinal logo agora, né? Mas amém. E eu louvo ao Senhor nessa noite por essa oportunidade, por esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor juntamente com a igreja. Quando eu falo isso, irmãos, eu falo com muito temor, porque quem sobe aqui nesse altar sabe, né, do peso, da responsabilidade que é, porque nós estamos falando aqui de algo que é santo, que é a palavra de Deus. Eu não vim aqui falar de mim mesmo, mas eu vim falar da palavra do Senhor, que o próprio Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, quando nós estamos aqui nesse altar, nós estamos ministrando vida para a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Eu quero vos convidar a ler comigo, juntamente, o texto que é o tema da nossa igreja para este ano. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo de número 16. E eu peço auxílio aí da mídia, porque nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor, né? Vamos brigar com esse relógio aí, vamos orar para ele parar, né, e não correr. João, capítulo 1, 16, eu peço, né, a mídia, por favor, que nos auxilie aí na leitura dos textos sagrados. João 1 e 16, podemos ler todos juntos? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Agora eu quero, por favor, ler juntamente com os irmãos a Epístola aos Hebreus, capítulo número 12. Epístola aos Hebreus, capítulo número 12, vamos ler do verso de número 12 até o versículo de número 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, quando eu recebi o convite do nosso pastor para ministrar, eu orei ao Senhor e pedi uma palavra, né, para compartilhar com os irmãos, dentro do tema que nós estamos trabalhando nesse mês, né, falando da plenitude, falando a respeito da plenitude na comunhão com Deus, né, e eu louvo ao Senhor porque até o presente momento, os hinos que foram cantados aqui, que foram executados, falaram a respeito dessa comunhão com Deus, né? O texto de João fala que todos nós recebemos da graça do Senhor, ou seja, a graça já foi liberada, já foi derramada sobre nós. Tito, no capítulo número 2 da sua epístola, versículo número 11, né? Diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, essa graça já foi compartilhada, ela já foi liberada sobre toda a humanidade. E eu penso que um dos maiores benefícios da graça, ou se não o maior de todos, é a restauração da comunhão com Deus. Nós sabemos e conhecemos a história que quando Deus criou a humanidade, lá no livro do Gênesis está registrado, que quando Deus criou o homem, né, criou Adão e Eva, conforme a sua imagem e semelhança, Adão ali e Eva, eles gozavam desse privilégio de terem essa comunhão com Deus. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias o Senhor passeava pelo jardim e conversava com Adão. Mas após a queda, após o pecado, essa comunhão ela foi quebrada. E somente foi restaurada quando Jesus, ele
expirou ali no Calvário. E ele bradou e disse: está consumado, aleluia. E a partir de então nós tivemos essa comunhão com Deus restaurada. Como o próprio escritor aos Hebreus, ele vai dizer que através de um novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, ou seja, através do seu sangue e da sua carne, o véu do templo foi rasgado e nós temos agora livre acesso à presença do Pai. Quantos podem dizer amém? Então o caminho está aberto, o caminho da comunhão com Deus está aberto para mim e para você nessa noite. Mas só que tem uma coisa que nos impede de desfrutarmos desse benefício da graça, que é a comunhão com Deus, que é justamente o pecado. Só uma vida de pecado nos impede de desfrutar de uma plena comunhão com Deus. O profeta Isaías escreve no capítulo de número 59 do seu livro, versículo de número 1 e 2, ele vai dizer que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Isso é graça. Nem os seus ouvidos estão tampados ou estão agravados para não nos ouvir. Isso é graça, é comunhão. Mas no versículo 2, olha o que o profeta vai dizer. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é separação, separação da graça. O pecado nos separa da graça e da comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo vai dizer, aliás, Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então Paulo está dizendo, nós fomos justificados pela fé, então nós temos paz, temos comunhão com Deus. Mas olha o que ele diz no versículo número 2. Pelo qual também nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso é maravilhoso. Nós somos salvos pela graça e nós temos paz, nós temos comunhão com Deus. E no versículo número 20, Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, a graça, ela superabundou. Só que, meus amados irmãos, nós temos que ter o cuidado, porque hoje está se pregando aí, em muitas igrejas, em muitos púlpitos, a respeito de uma hipergraça. Ou seja, é uma graça que, por ela ser tão grande, a gente não precisa mais renunciar ao pecado, porque já está todo mundo salvo. A graça já foi derramada. Esse tempo atrás eu assisti um filme na Netflix, me chamou a atenção, se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora bem o nome desse filme, mas ele contava a história de um pastor, e é uma história verídica lá nos Estados Unidos, que ele tinha uma pregação muito dura contra o pecado. E um certo dia ele estava orando num momento de jejum e de oração, e ele disse que ele recebeu uma revelação de que todos estavam salvos, e que ninguém precisava mais se arrepender por causa do pecado. Ele chegou ao ponto de pregar na sua igreja que não era mais necessário enviar missionários para a África, porque todos já estavam salvos. Então não havia necessidade de pregar mais a salvação, porque a salvação já tinha, a obra de Jesus estava completa e a salvação havia sido derramada sobre toda a humanidade. E o que aconteceu é que aquele pastor, ele perdeu muitos membros, muitos fiéis da sua igreja. Por quê? Porque ele começou a falar a respeito dessa hipergraça, onde não há necessidade de arrependimento, onde não há necessidade de renúncia, de uma vida de santidade. E eu creio, meus amados irmãos, que essa pregação é totalmente contrária à palavra do Senhor. É só nós examinarmos o que Paulo vai dizer no capítulo seguinte. Nós lemos aqui o capítulo número 5, mas no capítulo número 6, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer assim: permaneceremos nós no pecado? Olha lá, está na tela. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não é possível nós termos acesso aos benefícios da graça e da comunhão com Deus, nos conformando com uma vida de pecado. Mas todos nós que aceitamos a fé em Jesus Cristo,
nós temos que ter o cuidado, nós temos que cuidar da nossa vida, para que nós não venhamos decair da graça, ou seja, para que nós venhamos perder os benefícios da graça e, por consequência, perder a nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos vigiar para nós não sermos enganados por estes falsos ensinamentos e decairmos da graça e da comunhão com Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Está tudo bem aí, como diz o nosso pastor, né? Às vezes a palavra é como, eu falo assim, a palavra às vezes é como um remédio que a gente toma, né? O remédio bom geralmente ele é amargo, né? Quando ele cai na boca ele é amargo, mas ele produz vida. É como diz o profeta Oséias lá no capítulo 6, meu xará e xará do nosso pastor. Ele diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele é o mesmo que vai nos refazer de novo, é Ele que faz a ferida, é Ele mesmo que sara. Então quando o Senhor Ele traz a sua palavra aqui, Ele quer trazer cura para a minha e para a tua vida. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Então rapidamente, meus irmãos, nesses minutos que me restam, eu quero aqui já entrar na palavra que o Senhor me deu. E eu aprendi aqui com os nossos mestres, pastor José Roberto não está aqui, pastor Tiago. Mas o pastor Tiago, sempre que ele fala aqui, né, ele diz que aprendeu com o pastor José Roberto que a mensagem tem que ter tema. E a palavra que eu quero trazer hoje, ela tem um tema. E o tema dessa palavra fala a respeito de conselhos práticos para uma vida de comunhão com Deus, ou conselhos práticos para nós preservarmos a nossa comunhão com Deus. E é com base nesse texto de Hebreus que eu quero trazer alguns conselhos práticos para nós garantirmos uma vida de comunhão com Deus. O primeiro conselho está no verso número 12. Quando o escritor aos Hebreus ele diz, portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então o primeiro conselho prático aqui que eu vejo nessa palavra, o Senhor está dizendo para nós, seja resiliente, não desista diante das dificuldades. O escritor aos Hebreus ele está falando aqui, né? E se a gente voltar um pouquinho, lá no final do capítulo número 10, ele vai falar a respeito de nós perseverarmos na fé. Ele vai falar a respeito justamente desse novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. Ele vai dizer lá, tendo pois ousadia para entrar no santuário, capítulo 10, versículo número 19. Tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, né? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E ele diz no versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia, retenhamos firmes a nossa confissão de fé. E no versículo de número 36 ele vai dizer, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia, o justo vive pela fé. É de fé em fé, de glória em glória que nós vivemos nessa terra, amados irmãos. Então não desista, seja resiliente. E no versículo número 11, ele vai continuar dando a definição bíblica a respeito da fé. Todos nós conhecemos capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a partir de então ele vai falar a respeito da galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que conseguiram alcançar grandes feitos pela fé. Mas o que me chama mais atenção nesse capítulo 11, do escritor aos Hebreus, é o versículo número 13. Quando ele diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar, a nossa morada é o céu.
Muitas vezes nós ouvimos e até cantamos dizendo que quem tem promessa não morre. Não se esqueça que a maior promessa que o Senhor Jesus fez para nós é o céu. Todos nós recebemos promessas maravilhosas da parte do Senhor, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do céu, porque lá é o lugar que o Senhor foi preparar para nós. É para lá que nós estamos indo. Oh, remanah surianderemanai. Oh, decantere de asturianderemanai. Nós não podemos nos conformar, meus amados irmãos, com nada menor do que o céu. Nada pode substituir o desejo de estar para todo sempre, por toda a eternidade, dizendo que Ele é santo, 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 aleluia. Oh, remanah suriandecomanai. Seja resiliente, não desista diante das dificuldades. E quando chega no capítulo 12 aos Hebreus, o escritor vai dizer a respeito da nossa jornada, que nós precisamos ter paciência, correr com paciência a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. E ele vai nos dar o exemplo, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, versículo número 2 do capítulo 12. Olhando para Jesus, Jesus é o modelo, Jesus é o nosso modelo de fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. E no versículo 3 ele diz, considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Jesus é o exemplo de persistência. Aleluia, Jesus é nosso modelo, Ele não desistiu mesmo diante das afrontas. E muita gente hoje em dia está desistindo por pouca coisa, por coisas mínimas. Estão negando a fé, estão abandonando a sua jornada, a sua caminhada de fé. Por qualquer coisa diz, eu não vou mais para a igreja. Eu vou parar, eu vou desistir, está muito difícil. Olha o que diz o versículo número 4. Ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Aleluia. As nossas provações, elas têm um caráter didático. O Senhor usa as nossas provações para moldar o nosso caráter e nos fazer semelhantes a Cristo. Eu estava lendo outro dia a respeito do que Pedro escreve na sua primeira epístola, quando ele diz a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece. E eu estava fazendo um estudo a respeito desse versículo, e esse estudo dizia o seguinte, que o ourives, que é o profissional que trabalha com ouro, para medir o grau de pureza do ouro, ele coloca o ouro no fogo, até aquele ouro se derreter totalmente e formar como um espelho, de forma que o ourives ele consiga ver a sua imagem refletida naquele ouro derretido. É assim que o Senhor ele prova a nossa fé. Sabe por quê? Porque Ele quer ver a imagem dele refletida na minha e na tua vida. É por isso que nós passamos por tantas provações, porque o Senhor está forjando em nós o seu próprio caráter. Ele quer ver em nós a sua imagem e semelhança. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos caminhar, irmãos. Nós estamos só no primeiro conselho. Seja resiliente. Não desista diante das adversidades, diante das lutas, das dificuldades. Segundo conselho, está no versículo de número 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O segundo conselho prático para uma vida de comunhão com Deus, que eu vejo aqui, amados irmãos, parafraseando esse versículo, é:
ande em um caminho direito. Ou seja, tenha um modo de vida digno de um verdadeiro discípulo de Cristo. Aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 26 e 27. Se puder colocar para nós na tela, por favor. Provérbios 4, 26 e 27 diz o seguinte: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Versículo 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia. Esse texto nos fala de um estilo de vida radical, irmãos. Nós temos que ser radicais. Não dá para a gente dar jeitinho, porque com Deus não tem jeitinho. Não dá para a gente ficar procurando atalho. O caminho do cristão tem que ser reto, tem que ser direito. O texto que nós lemos é muito claro. Não desvie o teu pé do caminho correto, do caminho direito. Sabe por quê? Porque as pessoas estão nos observando. Nós somos uma carta que está sendo lida pelo mundo. E quando eu preparava essa palavra, eu me lembrei aqui de um ensinamento que o pastor Rivaldo Nascimento, os irmãos se lembram. Pastor Rivaldo Nascimento, ele é militar, até ano passado ele congregou conosco aqui. Depois agora ele foi transferido, não me lembro qual a cidade, acho que Marabá, né? Salvo engano. Até aqui deixar um abraço, não sei se ele vai assistir essa pregação depois, mas se ele estiver assistindo, pastor Rivaldo, um grande abraço. Mas eu me lembro de um exemplo que ele trouxe aqui, numa reunião de ministério, numa reunião de obreiros. Ele disse que no início da carreira dele militar, ele estava participando de uma instrução, em que eles estavam aprendendo a tropa a se locomover num campo minado. Né? Uma instrução simulada, não tinha nenhuma mina ali para explodir, mas é uma simulação, é um treinamento. E ele disse que o comandante da tropa perguntou: quem que vai na frente? Né? Quem tem coragem de ir na frente? E ele, né, cheio do gás, ele falou: eu vou na frente. E ele disse que naquela instrução ele foi na frente porque o objetivo daquela instrução, quem vai na frente, ele vai mapeando, e onde ele encontra, ele tem uma carta. Ele tem um mapa nas mãos. E onde ele encontra uma mina, ele anota. Então ele vai naquele caminho e a tropa vem atrás dele. Aí quando ele encontra uma mina, ele fala: opa, tem uma mina aqui. Aí ele desvia, pega outro caminho. E aí ele vai e encontra: opa, tem outra mina aqui. Aí ele vai desviando. E a tropa está vindo atrás dele. E nesse ensinamento o pastor Rivaldo disse que, falando aqui para líderes, mas essa palavra não se aplica somente aos líderes, mas aplica a todo cristão. A todo aquele que segue o exemplo de Cristo. Vocês se lembram do que o Senhor falou em Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53 e versículo 5. Quando o profeta vai dizer ali: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que eu entendo aqui nessa palavra, amados irmãos? Quando eu estava estudando, o Espírito Santo me trouxe essa revelação. O escritor aos Hebreus vai dizer: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O que o Senhor me trouxe nessa palavra, a revelação do Espírito Santo. Você sabe quem é aquele que manqueja? É aquele que está observando a tua vida. É aquele que está seguindo o teu exemplo. É o teu filho, é a tua filha. É o teu familiar. É o teu pai, é a tua mãe, é o teu irmão, a tua irmã. É o teu irmão de fé, o teu companheiro de ministério. De repente tem alguém que está caminhando com dificuldade. Ele está manquejando. E ele está observando a tua vida. E a forma como você anda, como você conduz a sua vida, está aqui no texto sagrado: produz cura. Produz cura, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O texto diz: para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O teu testemunho de fé pode produzir cura na vida daquele que está caminhando com dificuldade. Oh, remanaha surianda remanai. Di komanaha surianda remanai.
O teu testemunho de fé pode produzir cura na vida do teu irmão. Aleluia. Terceiro conselho nessa palavra. Versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro conselho nessa palavra que eu quero deixar aqui para a igreja. Se esforce para viver em paz e harmonia com todos. E seja santo. Aleluia. Nós sabemos que nem sempre é fácil. Não é um exercício fácil nós termos paz ou vivermos em paz com todos. A própria palavra do Senhor nos diz, Paulo escreve aos Romanos no capítulo número 12, versículo número 16 ao versículo número 21, Paulo vai dizer ali a respeito, justamente quando ele diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 17, a ninguém se tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, olha o texto, se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, naquilo que depender de você, tende paz com todos os homens. Já diziam os antigos, né? Quando não quer, dois não brigam. Naquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens. Versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Se esforce para viver em paz e tenha um modo de vida santo. Escute aqui o que eu vou dizer para você nessa noite. A nossa comunhão com Deus depende da forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Relacionamentos saudáveis. Aleluia. Tem uma palavra hoje em dia que está muito em moda, que são relacionamentos tóxicos. Não tenha relacionamentos tóxicos. Tenha relacionamentos saudáveis. Conviva em paz com todos, naquilo que depender de você. Porque a sua comunhão com Deus está ligada diretamente à forma como você convive com o teu próximo. Coloca para nós aí 1 João capítulo 3, versículo número 14, primeira epístola de João, capítulo 3, verso número 14. Olha como isso é sério, meus irmãos. Aliás, coloca o 13, por favor. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. A garantia de que você é um salvo em Jesus Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Pois quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Está vivendo no pecado. Aleluia. E o capítulo 4 dessa mesma epístola, versículo número 20. 1 João 4 e 20 vai dizer o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Jesus diz na epístola, aliás, no Evangelho de João, não na epístola: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A prova de que você é um verdadeiro discípulo de Jesus é quando você ama. Conselho número 4 está no versículo de número 15. Tende cuidado
de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Conselho de número 4. Cuide do seu coração. Sabe por quê? Porque nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos. Principalmente nos dias de hoje. Porque a internet, as redes sociais, deram voz para muita gente. E como nós falamos aqui, assim como há relacionamentos tóxicos, também há uma comunicação que é tóxica. E a palavra do Senhor nos diz que as nossas palavras são sementes. Inclusive nós aprendemos isso aqui nos cursos para a família. Curso Pais para toda a vida e curso também Casados para sempre. Há uma lição que fala a respeito das sementes, sobre semear e colher. E nós aprendemos que as nossas palavras, elas são sementes. E essas sementes, elas podem ser boas ou podem ser más. Os irmãos se lembram da parábola do semeador, quando o Senhor Jesus disse que o semeador saiu a semear. E ele disse que a boa semente caiu em boa terra e frutificou. Mas escuta o que eu vou dizer, a má semente também ela vai produzir fruto. A má semente, caindo na terra que é o nosso coração, ela vai produzir um fruto. E esse fruto será mau. Jesus disse que pelas nossas palavras, pelos nossos frutos, pelo fruto é que se conhece a árvore. E escuta o que eu vou dizer, as pessoas vão se alimentar. A gente não come a maçã que produz a macieira, a gente não come a manga que produz a mangueira. E tantas outras frutas. Assim também as nossas palavras, elas vão produzir um fruto. E eu te convido a fazer um exame. É pessoal, você não precisa falar para ninguém. Qual é o fruto que tem saído dos teus lábios? Qual é a semente que você tem lançado? Paulo escreve dizendo aos Efésios, falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que é boa e pode produzir edificação para aqueles que a ouvem. O que você tem falado? Quais as palavras que você tem falado? Quando você abre a sua boca, será que são palavras de vida? Será que são palavras de edificação? E ele vai dizer, para que dê graça todos aqueles que ouvem. O que você tem falado, meu amado irmão e minha amada irmã? O que você tem dito? Será que as tuas palavras têm sido palavras de bênção para abençoar a vida dos seus irmãos? O que você tem falado sobre a tua igreja? O que você tem falado sobre o seu companheiro de ministério? O que você tem falado sobre os pastores da igreja? São palavras de vida? São palavras de edificação? Será que quando você fala daquilo que nós vivenciamos aqui, dos nossos cultos, das nossas reuniões, quando você diz lá fora, alguém fala assim, eu vou lá nessa igreja, porque lá tem palavra de vida. Quando você abre a sua boca, será que alguém sente o desejo de estar aqui, nesse lugar, adorando ao Senhor como eu e você estamos aqui nessa noite, adorando e exaltando o nome do Senhor? Cuide do seu coração. Temos que ter cuidado também com aquilo que nós ouvimos. Temos que saber separar a boa e a má semente. Sabe por quê? Porque ele diz que essa semente ela vai produzir nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E por fim, eu quero aqui trazer o último conselho. O relógio já foi ali, mas eu quero deixar o último conselho. Versículo 16: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ou palavra difícil. Primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O último conselho que eu quero deixar, conselho prático, para uma vida de comunhão com Deus, é: não troque bênçãos eternas por prazeres momentâneos. Não troque bênçãos eternas por prazeres momentâneos. Nós conhecemos a história de Esaú.
a Bíblia vai dizer que ele era o irmão mais velho de Jacó. Embora houvesse uma profecia, quando eles ainda estavam no ventre da sua mãe, dizendo que o Senhor fala para Rebeca, dizendo, olha, porque o texto sagrado vai dizer que as crianças estavam lutando dentro do ventre dela. E ela dizia, mas por que isso acontece? Por que eu sou assim? E o Senhor disse para ela, porque há 2 nações dentro do seu ventre. Há 2 nações dentro do seu ventre, ele diz, e o maior servirá o menor. Então, o maior era Esaú. Esaú nasceu primeiro do que Jacó. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor escolheu a Jacó. Mas, alguém pode dizer, mas se era assim, então Esaú já estava descartado. Mas vamos nos lembrar lá no começo, né, de outros 2 irmãos, Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor atentou para Abel e sua oferta, mas Caim e sua oferta foram rejeitados pelo Senhor. E quando a palavra do Senhor vai dizer que o semblante de Caim descaiu, Caim ficou irado, porque o Senhor não aceitou a sua oferta. E o Senhor disse para ele, olha, se você tivesse feito bem, porventura não haveria aceitação também para ti? Presta atenção, irmãos, Deus não rejeitou somente a oferta, Deus rejeitou em primeiro lugar o coração de Caim, porque o coração de Caim era mau, Deus conhece a intenção do coração. Então será que se Esaú tivesse dado valor à bênção da primogenitura, o Senhor não teria abençoado ele também? Será que ele teria sido rejeitado? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele desprezou a bênção e ele vendeu por um prato de comida. Quando ele chegou cansado do campo, e Jacó, né, nós conhecemos a história de Jacó, estrategista, preparou ali um guisado e tal, e falou, eu te dou, né? Parece quando a gente era criança, a gente fazia isso com os nossos irmãos também, né? Eu te dou, mas você tem que fazer tal coisa para mim. Jacó fez a mesma coisa. Quem tem irmão aqui sabe do que eu estou falando. Eu te dou, mas você tem que me passar o direito da bênção. E Esaú disse, para que me serve a bênção se eu estou aqui a ponto de morrer? Me dá logo esse prato aqui. E caiu para dentro, né? Como diz o pastor Barbosa. Caiu para dentro do prato de lentilha. Desprezou a bênção. Irmãos, não troque bênçãos eternas por prazeres momentâneos. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você é algo grande, é extraordinário. Quantos podem levantar a mão? A bênção que o Senhor tem para mim e para a tua vida é algo extraordinário, é algo que vai ultrapassar esse tempo que nós estamos vivendo agora, é algo que vai se prolongar para a eternidade. Oh, aleluia, você pode se colocar de pé nessa noite. Aleluia, aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na tua vida é algo grande. É algo que vai impactar essa geração. Aquilo que o Senhor tem para fazer na De Família é algo que vai transformar a história de Campo Grande, a história do estado de Mato Grosso do Sul, a história do Brasil e a história das nações. Quantos creem? O justo vive pela fé. Nós temos que continuar crendo nessa palavra, irmãos. Sabe por quê? Porque já é a última hora. Os sinais estão aí. Só ignora quem quer ignorar. Mas os sinais da vinda iminente do nosso Senhor Jesus são claros. Está aí para todo mundo ver. E Apocalipse vai dizer, no capítulo 22, salvo engano, versículo número 11, que aquele que é injusto, está lá, quem é injusto seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, mas quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Versículo número 12,
Aleluia. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Quantos podem adorar e exaltar o nome do Senhor? Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Alvo mais que a neve.